Muito boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus possa estar conosco, possa estar com cada um de vocês. Estamos iniciando mais uma noite agradável, uma noite gostosa, com uma live bem gostosa para que todos vocês possam estar recebendo aí nas vossas casas. Ainda temos aí 5 minutos para que a gente possa aguardar até as 8 horas para que todos adentrem. E hoje, dia 15 de junho, segunda-feira, estamos falando aqui do Nossa Casa Recomeço, aqui no Jordanópolis, casa kardecista, casa onde nós aqui seguimos os estudos, os ensinamentos da doutrina kardecista espírita. E estamos nos preparando, estamos prontos, para que possamos levar a cada um de vocês mais a palestra da noite. Qual que é a palestra hoje, Vanice? O meu reino não é deste mundo, A Vanice, ela será a palestrante, e recordando que a gente está criando aquele processo de fazermos as palestras às segundas-feiras, e na quinta-feira, às 20 horas, o palestrante, ou se não for o palestrante, uma outra pessoa, fica em aberto, a partir das 20 para as perguntas. Aqueles que quiserem palestra, gostariam de ter um pouco mais do conhecimento. Então nós estamos criando mais esta. A gente fez esse teste a semana passada, onde nós tivemos o feedback de que poderíamos dar continuidade, achando que está sendo uma boa ideia. Então vamos dar continuidade, sim. Então, de segunda a gente faz a passes, e na quinta a gente faz aí as respostas, para que as pessoas possam entender. E, como nós havíamos dito, nós vamos fazer as palestras, o Evangelho, Jesus, o Evangelho kardecista, capítulo a capítulo. Então, na segunda-feira passada, nós iniciamos o capítulo 1. Hoje, a Vanice vai nos colocar, vai nos trazer o capítulo 2, e assim sucessivamente. Semana que vem, o capítulo 3. Então, seria até interessante para aqueles que gostariam realmente de aprender, ler antes, forma de estudo. Dá uma lida antes de entrar no ar, e aí fica até mais fácil para dar as perguntas, e quem estiver lá para dar as respostas pode, logo nas 8 horas da noite, já começar assim, tá certo? Então, vamos lá, eu acho que vale a pena, porque a doutrina, ela tem bastante informação, ela é bem profunda, então ela está sempre nos mostrando caminhos diferentes, e muito mais o nosso Evangelho. Costumamos dizer que a cada leitura, uma nova experiência, mesmo lendo o mesmo capítulo, mesmo lendo a mesma página, já nos remete a outras ideias, outras interpretações. E tanto é que, aproveitando em falar do Evangelho de Jesus, é princípio, isso vem de uma orientação já bem antiga Oi, voltamos. Fizemos mais uma vez a mudança. Infelizmente, o local onde a gente tem lá o púlpito, onde tem a nossa figura do nosso Jesus, ali parece que a internet não está funcionando muito bem. Hoje nós vamos fazer de um outro ângulo, sem aquelas lâmpadas que estão lá atrás atrapalhando, tá bom? Vamos lá, vamos recomeçar. Recomeçando. Então, eu estava dizendo que, aproveitando o ensejo
falar e reforçar as orientações que nós temos recebido da parte espiritual, da necessidade do Evangelho no lar. Como todos sabem, é uma prática que nós acendemos uma luz e protegemos, abrimos um tipo de um escudo para as interferências que podem ser acometidas de fora para dentro e principalmente onde nós vivemos, de dentro mesmo, que é o relacionamento familiar. Onde lá sempre nós temos ali dificuldades, temos problemas, sempre se escondem ali algumas intrigas que a gente, com o Evangelho no lar e na rotina, ameniza e a casa ela fica higienizada. Então o método é uma vez por semana, você escolhe um dia da semana, pode abrir o ou seguindo os capítulos do Evangelho. E o tempo, no máximo 20 minutos. De 15 a 20 minutos já é o suficiente. E procurar sempre pedir proteção para o lar. Procurar para as pessoas no lar, na casa. E evitar de ficar expandindo, de pedindo proteção para outros lugares. No máximo, para os elementos da família. Mas principalmente dentro da nossa casa. Porque cada um precisa fazer o seu, né? Já é difícil a gente cuidar de nós mesmos, então essa já é uma prática bem, não vou dizer egoísta, mas necessária para o nosso lar, tá certo? Então, não deixe de fazer, porque é uma continuação da luz que a gente vai precisando para nos fortalecer. Mesmo quando estejamos em palestra, quando a gente vai na casa espírita, quando a gente vai no centro, quando vai na igreja, sempre é bom fazer uma leitura da Bíblia, de qual seja o evangelho que a família segue. Não precisa ser só o kardecismo, pode ser de qualquer religião. Tenha sempre a Bíblia, o evangelho aberto e faça a oração e higienize o lar. Isso é energia boa que a gente vai captando, tá bom? Bom, então acho que nós já podemos iniciar. Eu já vou então pedindo a vocês para nós nos prepararmos para fazer a prece inicial, não esquecendo, né, sempre de colocarmos ao nosso lado uma garrafinha d'água, para que na hora que formos fazer os passes coletivos, a energia que nós emanarmos possa também ser, né, purificada, pode ser colocada nos recipientes devidos, tá certo? Então vamos aproveitar o nosso corpo físico, aproveitando esse instante bem gostoso, nos encontramos, nos acomodando no sofá, aonde quer que estejamos, colocando em mente o nosso Mestre Jesus e a Ele agradecer pela oportunidade bendita de estarmos todos unidos nesta corrente, unidos em Jesus, no amor e na fé que cada um de nós carrega dentro de si. E assim, Pai, nós vamos iniciar com aquela prece que nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja, então. Então vamos lá com a nossa companheira Vanice, que trará o Evangelho, as palavras de Jesus, através, né, do Evangelho, para que possa abençoar, que possa acolher a todos nós nesse instante. Uma boa palestra. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, todos muito bem-vindos neste nosso encontro semanal, e é sempre um motivo de muita alegria estarmos unidos em pensamento e em sentimento, buscando um pouquinho de conhecimento,
buscando o autoconhecimento, ouvindo palavras de luz, né? Isso é importante. Por que palavras de luz? Porque tudo que a gente fala aqui vem do Evangelho, né? Tudo é tirado que tem uma parcela do nosso próprio entendimento, mas o foco é estudarmos os ensinamentos do Cristo, né? Que estão contidos no Evangelho. E como já foi falado, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, né? A gente está fazendo um estudo do Evangelho. E o capítulo 2 é O Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Então vamos entender um pouquinho sobre, primeiramente, vamos entender um pouquinho sobre reino, né? O que é o reino de Deus e onde que fica o reino de Deus? Será que fica numa nuvem? Né? Será que fica lá na estratosfera? Onde que fica o reino de Deus para você? Né? O que você pensa sobre isso? Então vamos lá. Para entender onde fica o reino de Deus, a gente precisa assim buscar um pouquinho de entendimento sobre Deus, né? Eu acho que é um pouquinho de pretensão nossa tentarmos entender Deus, porque a nossa inteligência aqui neste planeta, nesse nosso estado de evolução, não permite que nós tenhamos total entendimento, né, de quem é Deus ou do que é Deus. Se nós perguntarmos assim, quem é Deus? Imediatamente a nossa mente nos remete a um Senhor, né, a um homem, a um Deus individualizado, né, um Deus hominal, muito semelhante a nós, né? Mas eu acredito que Deus não tem nada de imagem hominal. Aí, então, né, uma mãozinha, né? E ele não pergunta nem ao menos o que é Deus, porque Deus não é uma coisa, né? Não dá para imaginar Deus como uma coisa. Então ele pergunta: que é Deus, né? O que é Deus? Nós ampliamos o nosso entendimento, né? Nós deixamos de pensar em Deus como um ser, como um espírito, como uma aparência, né, de homem, e também não pensamos em Deus como uma coisa. Deus não é uma coisa. Até que vem nos explicar os espíritos, pergunta de, né? E eles vieram nos dizer que Deus é o princípio das coisas, é a causa que existe no universo, né? Podemos até dizer que Deus é tudo, Deus está em tudo, né? Até mesmo Deus está numa mesa. É claro que Deus não está numa mesa, cineiro, mas a matéria-prima veio de uma árvore, que veio da natureza, que é uma criação de Deus, né? E tudo no nosso mundo material tem essa sequência criativa, né? Dessa forma. Tudo veio de uma causa primordial. E essa causa primordial, que podemos chamar de uma força criativa, é uma força. Nós falamos energia, mas acredito que a palavra energia também não condiz com a realidade, né? Então podemos chamar de, né? Deus é esta força que tudo cria, que cria tudo no universo. Ah, voltou. Pessoal, acho que dá para entender que é uma falha da internet, né? A gente está tentando fazer aqui o melhor, procurando o melhor local aqui para pegar o sinal. Mas vamos com paciência, né? Acho que faz parte. Tá todo mundo aí usando a internet. Voltamos? Uhum. Paciência, tá bom? A gente vai e volta, mas nós vamos persistir. Então vocês também aí do outro lado persistam. Estaremos aqui, né?
até conseguirmos passar aqui a nossa mensagem. Bem, então estávamos falando da causa primordial de tudo que existe, que é Deus. Então, assim, de uma maneira, primitiva, podemos dizer, vamos buscando o entendimento de Deus. E o reino de Deus? Se Deus está em tudo, Deus está em todos, o seu reino está onde? Deus é algo que nós não podemos pegar, que nós não podemos ver. Então, o seu reino está em tudo e em todos, né? Vamos tentar entender isso. Jesus dizia para nós, o reino de Deus está dentro de vós, né? Ele já dizia isso para nós. Então, vamos tentar entender um pouquinho disso. No capítulo, o reino não é deste mundo. Assim, aqui, né? Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és o rei? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Então, ele não estava negando que ele tinha um reino, concorda? Né? Pilatos disse: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu és o rei. E nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, só nesse trechinho aqui, nós temos alguns ensinamentos, né? Coisa que ele fala, que o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, os meus ministros se reuniriam e... mágico! Então, vamos recapitular, né? Então, estava lá Pilatos questionando Jesus sobre o reino dele. Estava perguntando se realmente ele se considerava o rei. Então, Jesus não negou e nem afirmou que ele era rei, né? Mas ele disse algumas palavras bem importantes para nós pensarmos, né? Já naquela época. Ele falou que o meu reino não é deste mundo, que se fosse deste mundo o reino dele, os seus ministros, seus amigos, né? Aqueles que estavam ali junto dele, estariam ali pelejando, lutando ou se reunindo para que ele não fosse preso, né? Para que ele não fosse... O reino dele não é deste mundo. E de que mundo será o reino de Jesus? O reino de Jesus é do mundo da fraternidade. Porque se este... Então não é mesmo deste mundo, porque este mundo não era naquela época da fraternidade e ainda não é da fraternidade. Nós ainda não é fraternidade. É muito bom de ler o Evangelho porque nós conseguimos trazer cada ensinamento para os dias de hoje, né? Evoluiu muito em tecnologia, mas deixa muito moralidade, né? Nós ainda não somos fraternos, não somos solidários, né? Começamos a engatinhar, mas ainda temos muito a aprender nesse sentido. E da mesmo modo que Jesus falava isso naquele tempo, ele ainda fala para nós, né? Porque nós somos daquele tempo. Nós já vivemos muitas vidas, nós somos daquele tempo e muito pouco aprendemos até hoje. Então, quando ele fala que os ministros dele não estavam ali por ele, brigando por ele para que ele não fosse preso, ele já estava falando de fraternidade, né? Faltava fraternidade entre os seus. Porque se realmente eles acreditassem no poder de Jesus, nas mensagens que Jesus trazia para nós, eles estariam ao lado de Jesus até o final. Simão Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? Porque ele não tinha a fé que ele deveria ter naquele momento. Ele não era o eterno de Jesus realmente, né? Como deveria ser.
Ele tornou-se, né? Mais tarde ele tornou-se um fraterno de Jesus, sim. Mas naquele momento, não, ele negou Jesus. Outra coisa que diz aqui nesta parte é: não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, ele já estava dizendo que vinha nos trazer mensagens sobre a verdade da vida, né? Sobre o que somos e sobre como devemos conduzir a nossa vida. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, esse ouve a minha voz, no sentido da verdade, né? É aquela história assim, que temos que desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, quando nós escutamos os ensinamentos de Jesus, nós não devemos com os nossos ouvidos. Nós devemos colocar em prática. Nós devemos cumprir as suas verdades, cumprir os seus ensinamentos, seus conselhos, seus exemplos, né? Então, isso é ter ouvidos. Isso é ouvir a mensagem de Jesus, né? Então, esse primeiro pedaço aqui do Evangelho fala sobre este reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de nós, na fraternidade que nós queremos. Depois tem um subtítulo aqui que fala sobre a vida futura, né? E o que seria essa vida futura, né? Eu não vou ficar lendo tudo porque vai tomar muito tempo, né? E fica cansativo pra gente. Então, eu vou dar aqui uma pincelada. E como a Aidar já disse, na quinta-feira eu aconselho assim, né? Que vocês deem uma lida nesse capítulo. E na quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente bate um papo, a gente conversa. Vocês podem trazer algumas dúvidas, das fáceis, hein? Porque eu também não sei. E a gente vai conversando, né? Cada um vai falando um pouquinho aí, vai fazendo seus questionamentos e a gente vai conversando. Então aqui ele vem falar pra gente sobre a vida futura, né? Então aqui diz assim, ó, que aqui Jesus diz claramente por estas palavras, estas que eu acabei de ler aqui em cima, né? Sobre o questionamento do seu reino. Então ele diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu durante sua vida, ele sempre se referiu à vida futura. É a meta a que se destina a humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Então, primeiro vamos entender assim, todos os ensinamentos de Jesus estava relacionado à vida futura. E o que é a vida futura? O que nós entendemos por vida futura? É o que vai acontecer lá na frente. E eu vou falar assim em palavras bem claras o que vai acontecer. Todos nós vamos desencarnar. É uma verdade, é um fato. Ninguém sabe o dia e a hora, mas é o nosso caminho, é o nosso destino, nós vamos desencarnar. E o que nos aguarda depois da encarnação? Muitas pessoas acreditam que ao desencarnar, né, as pessoas acreditam naquela palavra, morte. Mas para quem conhece a vida verdadeira, para quem de verdade ouve e cumpre os ensinamentos de Jesus, conhece a vida e não conhece a morte. A morte é uma ilusão que nós criamos ao longo dos séculos, por palavras mal interpretadas, por ensinamentos malditos, né? Malditos, passados, mal ensinados. E a nossa interpretação muito pueril nos levou a acreditar, nos levou à ilusão de que a morte acaba no desencarne. E aí veio mostrar outra coisa, né? Nessa parte aqui da vida futura, quando vocês lerem, vocês vão ver que na época de Moisés, ele teve que ser duro
Deus para que os homens tivessem sobre a sua própria vida, sobre a sua existência. Quando Jesus veio, ele trouxe momentos, mas de uma mais leve e de uma forma um pouco mais aprofundada. Porém, ele não podia ainda falar da forma como nós já entendemos hoje, porque naquela época ele era então ele entendia que as pessoas não entenderiam os seus ensinamentos, não entenderiam as suas mensagens se ele abrisse de uma forma mais profunda. Por isso ele falava em parábolas, né? Por isso ele falava como se fosse em histórias, dando alguns exemplos, criando histórias, para que as pessoas passassem a pensar, pelo menos a pensar sobre aquilo que ele estava falando. E na terceira revelação, que nós consideramos o advento do Espiritismo, aí sim, né, os espíritos vieram trazer para nós a explicação, o aprofundamento de todo o ensinamento de Jesus. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. Que quando Jesus ensinava, todos os da vida futura. É por isso que os espíritos vêm nos falar sobre o mundo espiritual. Porque o nosso futuro, a nossa vida futura, é lá no mundo espiritual. É a nossa vida. A nossa encarnado é numa período mínimo perante a eternidade, perante a vida futura que nos aguarda. A gente vem aqui como fazer uma viagem. Você já fez uma viagem? Não é legal fazer uma viagem? Você conhece os lugares, você conhece pessoas, experiências durante a sua viagem. Você aprende durante as suas viagens. Você aprende sobre o local, você aprende uma nova língua, você aprende uma nova culinária, novos costumes. E o que é a nossa vida aqui nesta encarnação? Uma grande viagem, onde nós temos a oportunidade de conviver com várias pessoas, de trocar experiências. É por isso que nós devemos investir nessas experiências que nós temos uns com os outros e torná-las verdadeiras, transparentes, para que valham a pena. Para quando nós chegarmos lá, na outra dimensão, que tem muitos nomes, a vida futura tem vida espiritual, tem mundo astral, vários nomes para a vida futura, mas não é nada mais do que isso. Pós-vida aqui na Terra, né? Mas é a verdadeira vida. Né? Vamos realmente ascender, a oportunidade de ascender. Então veja bem, quando nós sabemos disso, né, que é o que Jesus veio nos ensinar, quando nós sabemos que existe algo além disso aqui que nós estamos vivendo, imagina chegar lá e você ter a satisfação de contar para todos que você ali vai encontrar, porque lá nós vamos encontrar outras pessoas, pessoas queridas que nos antecederam, pessoas queridas que nos aguardavam lá, que torciam aqui pela nossa viagem. Então imagina chegar lá e ter muita coisa boa para contar dessa viagem. Não é legal? Para quem já viajou, seja para qualquer lugar, para o interior de São Paulo, que seja, né? Você chega e quando você... Deixa eu ver se eu me lembro onde a gente estava. A gente estava numa viagem incrível, né? Então, quando a gente chega de uma viagem, a gente quer compartilhar isso com as pessoas, porque é muito legal, né? E a mesma coisa quando a gente chega pro lado de lá, quando a gente desencarna,
É claro, né, que vai depender de como a gente leva essa viagem aqui. Quando a gente chega lá, a gente quer contar para as pessoas todos os nossos feitos aqui nesta vida maravilhosa, incrível. A gente quer contar das nossas experiências, né? Então, quando nós temos o conhecimento e a fé de que realmente existe uma vida futura e que ela pode ser muito boa, o que vai acontecer? Nós vamos começar a fazer desta viagem, durante a viagem, nós vamos começar a fazer coisas muito bacanas. Nós vamos querer gravar a viagem, né? Nós vamos querer fazer coisas diferentes para ter o que contar quando chegar lá, mas contar com satisfação. Não contar com tristeza, chorando porque deu tudo errado, porque perdeu o ônibus, porque caiu do barco, né? Não, a gente não quer contar as coisas ruins. A gente quer contar as coisas boas que aconteceram na nossa viagem. Então a gente prepara uma viagem bacana. A gente cuida para que esta viagem seja legal e que vale a pena e que eu tenha muitas coisas boas para contar. Deu para entender essa viagem, como que ela funciona? Então, se eu acredito que existe uma vida, eu vou encontrar lá os afetos do meu coração e que eu vou ter a oportunidade de contar para eles muitas coisas boas. Enquanto eu estou aqui, eu vou fazer essa viagem valer a pena. Atitudes boas, cada vez melhores. Eu vou me avaliar para ver se realmente eu estou ouvindo as mensagens que nos são trazidas, né? Este grande Cristo. E por muitos outros que vieram igualmente a Ele, nos trazer mensagens de amor, né? O amor é a maior mensagem. O amor é a mensagem que resume tudo. Que a gente já ama. A gente pensa principalmente que nós amamos os nossos filhos. Quem tem filhos, né, começa a pensar aí. Nossa, tenho um amor incondicional pelos meus filhos. Será? Será que temos? Na verdade, eu acredito que nós temos um amor incondicional enquanto eles não falam. Porque depois que eles começam a falar, que eles começam a argumentar, pior ainda quando eles crescem e eles começam a tomar as suas próprias decisões. E aí eles já percebem que eles já conhecem um pouco da vida e eles acham que sabem tudo da vida e eles começam a discordar da gente. Aí nós amamos incondicionalmente? Será que nós nunca esperamos nada de um filho? Porque o amor incondicional, até onde nós sabemos, porque a nossa inteligência também ainda é um pouco restrita quanto a esse sentimento, né? Então, até onde nós sabemos, o amor incondicional é aquele amor que não cobra, é o amor que liberta. Mas, será que nós nunca estamos esperando algo de um filho? Por exemplo, eu dei o exemplo do filho, né? Porque é aquele que nós, né, mais nos entregamos. Será que nós nunca esperamos nada? Nós não criamos nenhuma expectativa quanto aos nossos filhos? Nós não esperamos que ele tenha determinada profissão, né? Que ele tome determinada decisão para nos agradar, porque eu tenho uma verdade e eu gostaria que o meu filho fizesse a minha verdade, realizasse a minha verdade, né? Então a maioria de nós somos assim, né? Acho que todo mundo é assim. Então o amor incondicional ainda está um pouquinho longe para nós, né? E esta foi a mensagem que Jesus veio nos trazer. Então, é assim, eu grifei aqui também um outro pedacinho, ó, né, que vem falar sobre o advento da terceira revelação, que é o Espiritismo. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material, demonstrada pelos fatos. São as testemunhas oculares que vêm descrevê-las em todas as suas fases e em todos os seus detalhes. Então aqui Allan Kardec estava falando para a gente
que o Espiritismo, ele nos traz evidências, né? Por ser uma doutrina filosófica e científica, ele vem nos trazer provas, né, de pessoas que já fizeram esta viagem e que vem nos contar detalhadamente, vem nos provar, né? E quando nós temos a certeza desta vida futura, nós passamos a encarar a vida de uma outra forma, né? Nós passamos a criar um novo ponto de vista, porque nós temos basicamente 2 pontos de vista perante a vida, o material e o espiritual. E na grande maioria das vezes, né, nós estamos com o nosso ponto de vista focado na vida material. Mesmo que nós façamos oração, meditação, vamos ao centro, vamos à igreja, vamos ao templo, não importa. Mesmo assim ainda, nós temos o nosso foco na vida material. É muito difícil de se desvencilhar deste turbilhão, né, que a vida vai nos colocando. Então, quando nós acreditamos, quando a nossa fé é verdadeira, de que existe algo maior e de que para chegar lá bem, nós precisamos mudar aqui, então nós mudamos esse nosso ponto de vista. É possível, requer um nosso trabalho árduo, persistente, mas é possível sim, em pequenos detalhes, todos os dias, né? Mudando alguma coisa, fazendo uma análise sincera, verdadeira. Será que eu fiz o que realmente me cabia? Será que esta atitude que eu tenho com determinada pessoa, ela é boa? Ela faz o bem para mim e para o outro? Né? Como é que eu estou falando com determinada pessoa? Será que eu já perdoei o suficiente? Essas pequenas reflexões é que nos trazem a transformação que nós precisamos para nos preparar aqui. Nós precisamos nos preparar aqui, enquanto estamos no caminho. Não adianta no momento da passagem, no momento da grande viagem, nós nos arrependermos. É bom, é claro, né? Também precisa acontecer esse arrependimento naquele momento. Se você não teve uma vida inteira, não é de todo mal você se arrepender no último momento. Mas aí nós vamos sofrer as consequências, né, de esperar todo esse tempo, de desperdiçar uma vida. Então nós devemos fazer essas reflexões, estas pequenas mudanças de hábito durante o caminho, durante a nossa viagem. Que depois que a viagem acabar, não dá para retroceder. Nós vamos ter perdido grande tempo. Nós vamos deixar coisas pelo caminho, vamos deixar pessoas pelo caminho. Então, se você quer falar para alguém neste momento que você ama, que você briga muito com a pessoa, que você não suporta algumas coisas na pessoa, mas você a ama, fala, perdoa, faça diferente, agora. Não espera nem acordar amanhã para fazer diferente. Amanhã, quando você despertar, você vai ter uma página em branco, sim, e você pode ter um monte de atitudes novas. E é assim que deve ser. Mas começa agora, não espera nem chegar amanhã. Tem muito mais coisa para falar aqui, né, sobre esse capítulo, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, então nós estamos com essa proposta de dar continuidade na quinta-feira. Então eu vou me preparar para isso e eu gostaria de contar aí com a presença de vocês, né, para a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre isso. Eu gosto muito. Este livro já tem mais de 160 anos, mas ele é muito atual, né? Isso porque é o que eu falei, nós evoluímos muito pouco na moralidade. Então é muito atual. Os ensinamentos de Jesus são eternos, eles sempre serão atuais, né? Então eu agradeço muitíssimo a paciência de vocês e eu desejo que vocês tenham uma ótima noite
Espero que vocês levem algumas reflexões aí para vocês. Leiam este capítulo, o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente se encontra na quinta-feira. Muita paz para todos. Namastê. Gratidão. Bom, tô de... Vocês pensam que é fácil ser espírita? Não é não, menino. A gente precisa estudar muito, precisa praticar muito. E a gente só consegue alcançar, né, essa realidade, alcançar esses objetivos com a fé, né? Como foi dito, muito bem dito pela Vanice. Então, os estudos que a gente tem feito, demonstrando, seguindo o Evangelho, é um caminho assim que nós vamos, né, aprender a conhecer novas etapas da vida da gente. Então, o Espiritismo, gente, é algo infinito. Não dá para dizer, já sei, eu sei um pouquinho só. Muito bom. Então, nos encontraremos, né? Nós, a Vanice estará aí para nos contemplar com as nossas dúvidas a partir de quinta-feira. E eu já vou adentrar aqui na parte já dos passes, e eu queria que algumas pessoas tenham nos pedido algumas vibrações em especial. Vamos direcionar para essas pessoas em especial, mas todos que se vincularem, todos que colocarem em mente alguma outra pessoa, que ou para si mesmo, tenha fé, coragem, né? Mas a gente respeita. Acho que quando a gente está aqui na casa, também está dando uma vibração forte para todos vocês. Então nós queríamos também que as nossas vibrações de hoje cheguem até a Luzia Fajardo, lá de Porto Alegre, que nos pediu para que colocássemos aqui o seu nomezinho, né, para que a gente possa vibrar por ela, assim como a Claudete Bittencourt, de Tubarão, Santa Catarina. Olha só, a gente, essa internet é maravilhosa, né? A gente expande. E o amor de Cristo é a mesma coisa. O amor de Jesus, ele expande para os 4 cantos do nosso planeta, e para o reino onde ele falou que ele reina, né? Que está acima de todos nós. Então, eu gostaria de que nós pudéssemos já nos colocarmos de uma forma bem gostosa novamente, numa música, se possível, colocando uma musiquinha do lado, colocando o seu copo de água aí, para que os fluidos, né, esses fluidos que são colocados pela espiritualidade, possam ser direcionados para vocês, chegando aí em cada casinha, em cada lugar, e que nós possamos mentalizar, mesmo aquelas pessoas que não estão nos ouvindo agora, ou que nós possamos ser um instrumento divulgador dessa energia, também chega. Né? E nós temos certeza que todo esse trabalho que nós estamos fazendo é divulgação. Todo o trabalho que a gente está se propondo é para fortalecer. Mas acima de tudo isso, gente, acima da religião, acima desta vibração que vamos fazer, ninguém aqui faz milagres. O milagre vem de dentro da gente. Isso sim, a nossa fé interior, essa nos cura, nos transforma, nos faz melhor, nos fortalece para o amanhã. Então, nós somos apenas aqui instrumentos, tá certo? Mas o principal, a cura que nós buscamos, está dentro de nós. Nós somos os nossos verdadeiros deuses, sois deuses. Ele está conosco e nós fazemos tudo aquilo que a gente pretende fazer, a gente alcança, né? Eu volto nesse momento difícil que vivemos, onde o medo, a ansiedade são sentimentos que nós absorvemos pela nossa fraqueza. Nós absorvemos porque nós somos fracos em ficar ouvindo coisas que nos afetam. A gente precisa ter informação, sim, mas se nós não estivermos preparados, precisamos nos tratar e nos cuidar. Mas aqueles que estão, no mínimo, com cuidado, ouça, mas não se deixe levar pelas más informações, pelas más notícias, porque senão nós vamos juntos. A gente cai junto.
tá certo? Então vamos lá? Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos até Jesus, para que estas vibrações, para que este passe possa chegar a todos vocês, a todos nós que aqui estamos, para que este momento seja um momento mágico, onde alcançará, qual seja a distância que está chegando. Chegará bem longe, até em outros continentes, e a todos que nós dissemos, a sua fé interior, acredite nesta luz que existe dentro de cada um de nós. E, meu Pai, obrigado pelo momento, obrigado por esse instante de oração, esse momento onde eu consigo pensar no meu outro, no meu próximo, pensar em mim mesmo, pensar num amanhã melhor, pensar naqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, pensar naquele vizinho onde eu moro, no meu bairro, pensar na minha cidade, no meu país que tanto precisa e no nosso planeta, onde o nosso amor, a nossa união, esta corrente que chega envolvendo todos os cantos do planeta, possa envolver aqueles que também não estão nos ouvindo, possam chegar àqueles pontos onde ainda não há luz necessária nem suficiente. Então, de joelhos nesse instante, eu te recebo, Jesus, através das vibrações, através dos fluidos que é a espiritualidade maior. Dr. Eduardo Monteiro, Dr. Max, Dr. Bezerra de Menezes, irmão José, que nesse instante nos assiste e nos comanda, fazer chegar que estas vibrações possam adentrar a todos os chakras que nós possuímos, iniciando pelo chakra principal coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico e o genésico, envolvendo todos aqueles pontos onde há necessidade de uma cura, de um refazimento, circulatório das pernas, dos braços, principalmente envolvendo a nossa coluna cervical e a nossa lombar. Se agora eu estiver com esta dor, que a equipe médica possa chegar até vocês, né, com esta vibração gostosa, com essa energia que vibra através de nós mesmos, para que nós possamos alcançar aquilo que estamos desejando. E assim, Pai, nós vos agradecemos por este momento tão bom, tão gostoso em nossas vidas. Abrindo os nossos olhos, convictos de que realmente recebemos o que precisamos. E antes de nós finalizarmos, eu não sei como vocês vão receber isso, mas no início, quando nós estávamos aqui na casa, com as informações daqueles procedimentos que nós precisaríamos ter para evitar, né, e nossa equipe médica, nosso pessoal lá da espiritualidade, com muito carinho nos trouxe algumas informações para nos ajudar a evitar a nossa doença aí, né? E ele nos colocou para que a gente pudesse colocar numa jarra o hortelã. Ele tem aí algumas propriedades curativas, inclusive eu tenho tomado constantemente, até diurética, né? O hortelã não faz mal, é uma erva que ela tem um cheiro maravilhoso e faz-nos bem. Então, se nós pudermos tomar isso uma vez pelo menos por dia, não, tudo que é exagerado não faz bem, né? De forma bem metódica. E a outra coisa que ele colocou para nós foi de nós higienizarmos as nossas narinas com soro. Se eu não tiver um soro comprar, eu posso fazer o soro caseiro, também muito eficaz, né? E colocar ali em cada narina de 2 a 3 gotinhas antes de se deitar e talvez no meio do dia, porque ajuda a higienizar a nossa garganta, né? Mandando lá os bichinhos lá para onde ele deve ir, tá certo? Então isso repito, não é remédio, não é curativo, ele apenas é mais um detalhe que a espiritualidade nos colocou para prevenir, para nós, né, matar, não deixarmos que ele tome conta de nós.
muita fé, muita energia. Não se deixe levar. Não estou doente, não vou ficar doente. Sejamos fortes, né? Tenhamos a fé que na luz de Jesus em nossos corações. E não deixamos que nada nos destrua e nada, isso não vai acontecer com nenhum de nós. Nós vamos sair, todos nós, vencedores lá na frente. Tenham isso em mente. Não tirem esse foco, né? O foco principal, eu estou saudável, eu estou bem, nada vai me derrubar. Ponham isso em mente, gente, que isso não tem nada que vai nos derrubar, tá bom? Então, com muito carinho, com muito amor, mando um beijo para todos vocês e até agora, quinta-feira, com a Vanice, e na próxima semana com uma nova palestra, tá bom? Então, muita paz a todos e nós nos despedimos, né? Deixando aqui, acreditando que este momento foi muito gostoso para todos vocês. Um beijão, que assim seja. Como?